Como vai, galera? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja em paz, conseguindo superar esse momento. Vai passar. Bom, conforme estamos estudando, os anos 60 e 70 foram marcados pela implantação de ditaduras cruéis na América Latina. Em comum, elas contam com o apoio dos Estados Unidos, o caráter anticomunista e de combate à União Soviética. Afinal, era o período de Guerra Fria. Os países que mais se destacaram em relação às ditaduras, além do Brasil, foi o Chile, governado por Pinochet, e a Argentina na época do general Videla. Nessa época, nesses governos, a tortura e assassinato da oposição foi uma coisa de louco. Milhares e milhares de pessoas acabaram padecendo nas mãos desses ditadores. O governo norte-americano, o que ele queria? Ele apoiava essas ditaduras para criar um escudo contra duas coisas. O avanço da Revolução Cubana, visto pelo governo norte-americano como uma ameaça, e, é lógico, o combate ao comunismo soviético. Com isso, o saldo de mortos, desaparecidos, foram gigantesco. Milhares de pessoas foram exiladas, milhares torturados, milhares desaparecidos. Nós vamos assistir agora um vídeo para explicar um pouco mais sobre o caso chileno. Faça anotações, não esqueça. Desde os primeiros anos da década de 1960, quando os cubanos fizeram a conversão para o bloco comunista, a ideia de uma revolução comunista na América Latina já não era uma realidade tão distante. No entanto, o caso chileno demonstrou que o socialismo pode abrir mão de golpes e levantes armados, chegando ao poder pela via democrática. A via chilena, como ficou conhecida a chegada do socialista Salvador Allende no poder, era resultado das urnas, da vontade popular. Era uma novidade, a primeira experiência de transição legal e pacífica para um regime socialista. A escolha popular por esse modelo ia de encontro aos interesses de empresários, grupos transnacionais e militares conservadores que, em tempos de mundo bipolar, não estavam dispostos a enfrentar o aumento do custo de produção com a mão de obra. Uma sociedade com maiores níveis de laicização ou até mesmo os ideais do hemisfério ocidental protagonizado pelos Estados Unidos. Um conjunto de boicotes e campanhas desses grupos somou-se à fragilidade econômica que o país enfrentava, em um momento em que as reformas socioeconômicas eram obstaculadas. Sob a liderança do general Augusto Pinochet, um violento golpe foi desfechado contra o presidente eleito, que, entrincheirado dentro do palácio, acabou se suicidando. A morte do presidente foi apenas o primeiro ato de um dramático momento da história chilena. A aliança entre as elites empresariais e financeiras do país possibilitou que o Chile passasse por profundas reformas de caráter ultraliberal, passando pelo desmantelamento do sistema público de previdência social, substituído por um sistema privado. Quando consideramos os diversos regimes militares instalados em países da América Latina a partir da década de 1960, o regime chileno foi um dos mais violentos. Para vocês terem uma ideia, o Estádio Nacional de Santiago foi usado para concentrar os suspeitos de simpatizarem com o governo do presidente eleito e que fora derrubado. Cerca de 40 mil pessoas passaram pela prisão improvisada em que o estádio se tornou. Isso em apenas 2 meses. Por incrível que possa parecer, a realização de uma partida de futebol na repescagem para a Copa do Mundo de 1974 foi responsável pela desativação do estádio-prisão. A partida seria entre a seleção chilena e a seleção da União Soviética. Sabe qual foi o resultado do jogo? O Chile venceu, pois a União Soviética se negou a entrar no estádio, que fora palco de prisões, além da existência de relatos de execuções e torturas.
o governo criou um serviço de inteligência subordinado à Secretaria Nacional de Detidos. Esse serviço tinha como objetivo investigar e acompanhar os movimentos da oposição e integrava-se com os serviços de inteligência das Forças Armadas. O serviço ganhou força e acabou se transformando, no ano seguinte ao golpe, na famosa Direction de Inteligência Nacional, na intimidade DINA. Atuou também no exterior, como em operações de assassinatos. Como exemplo desse tipo de operação, podemos citar o assassinato do general Carlos Prates e sua esposa, em setembro de 74, em Buenos Aires. A tentativa do assassinato do ex-presidente chileno Bernardo Leighton, em outubro de 75, em Roma, além do assassinato de Orlando Letelier e de sua secretária, Rony Moffitt, em Washington, no ano de 1976. Após a confirmação de que o assassinato de Orlando Letelier e de sua secretária eram obra do DINA, o governo norte-americano passou a pressionar Pinochet para que ele extinguisse a repressão e restaurasse o Estado de Direito. Só para se ter uma ideia do nível de repressão, apenas entre 1973 e 1964, cerca de 2.200 chilenos perderam a vida nas mãos do aparelho repressivo. O DINA foi extinto em 77, sendo substituído pela Central Nacional de Inteligência, o CNI. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe um like, faça um comentário. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço. Terrível situação no Chile, hein? Existe um filme chamado Chuva sobre Santiago, que mostra o momento da deposição do Salvador Allende, que era o presidente chileno. Ele resistiu até a morte. É um caso único. O presidente não aceitou a deposição, ele e seus aliados resistiram no palácio até o último momento, mas foram todos assassinados sob as ordens do general Pinochet. E na Argentina? Na Argentina não foi diferente. Lá também o processo ditatorial gerou muitas mortes, exílio. Nós vamos ver uma reportagem sobre uma questão curiosa da Argentina. As Mães da Praça de Maio. Assistam aí. 35 anos de vida, paixão e luta das Mães da Praça de Maio. Em um 30 de abril, elas fizeram a primeira caminhada para exigir a busca pelos desaparecidos durante a ditadura na Argentina. Saiba agora um pouco mais da história dessas lutadoras. A Pirâmide de Maio, em frente ao Palácio do Governo argentino, é o lugar onde a Associação das Mães da Praça de Maio começou a luta para recuperar os filhos desaparecidos. A partir do dia 30 de abril de 1977, elas desafiaram a ditadura. E mesmo depois que algumas delas também foram desaparecidas pelos repressores, essas mães continuaram lutando para conhecer a verdade e alcançar a justiça. Em 2003, durante o governo do presidente Néstor Kirchner, começou o processo para anular as leis de obediência devida e ponto final, que garantiram a impunidade aos repressores responsáveis pelo desaparecimento de cerca de 30 mil pessoas. A partir de 2006, começaram os processos contra mais de 800 militares envolvidos em crimes contra a humanidade, dos quais cerca de 260 já foram condenados. As Mães da Praça de Maio foram acompanhadas por vários movimentos sociais, muitos deles jovens, filhos de desaparecidos pelo governo de fato cívico-militar. Nunca mais. É a consigna que move as mães, que junto com as avós da Praça de Maio, têm o respaldo do Estado para revelar a verdade e castigar os responsáveis pelas violações dos direitos humanos durante a última ditadura. Pobres mães, hein? Ficar em busca dos seus filhos. Concluindo, esse processo ditatorial ele foi extremamente violento. Ele marcou profundamente a sociedade latino-americana. Até hoje, como vimos, famílias procuram desaparecidos, eles querem dar um destino digno a essa pessoa, fazer um enterro. Afinal de contas, é muito triste você não saber sequer aonde está o seu filho. Então, a ditadura nunca mais. Fiquem atentos, voltaremos ao assunto. Valeu!